E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem está aqui comigo já. Vixe, já temos muita gente. Que beleza. Bom dia, Bia. Bom dia, Helena. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Amália. Bom dia, Bia, de novo. Bom dia, Bia, outra vez. Bom dia, Bianca. Bom dia, Carol. Bom dia, Estela. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Helena, já falei. Bom dia, Isadora. Bom dia, Isadora. Bom dia, Ju. Bom dia, Karen. Bom dia, Lara. Bom dia, Perbone. Galera, vou mandar um bom dia geralzão. Acho que é melhor, né? Como vocês estão, meus lindos? Está tudo bem? Eu realmente espero que vocês estejam bem, que estejam lidando bem com as dificuldades. Espero que vocês já estejam acostumados. Escrevam aí para mim, galera, quem que já está acostumado, ou conversa comigo também, né? Quem já se acostumou com essa novidade, com as aulas online. Espero que vocês já estejam acostumados e espero também que em breve nós estejamos juntos, né? Eu imagino que vocês estão achando cansativo, que vocês estejam achando cansativo, viu, Bia? É cansativo mesmo, é cansativo para nós também, mas acho que é a saída que a gente tem hoje, né? Porque existe uma necessidade de nós respeitarmos as condições da quarentena, né? Não sei se vocês acompanharam, mas de ontem para hoje o número de mortos aumentou bastante. Então, assim, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível. Claro que quem tem a obrigação de sair de casa, né? Se de repente aí papai, mamãe de vocês, titio, titia, que seja, né? Tem que sair de casa por conta da profissão, paciência, né? Cabe a nós respeitarmos, mas aqueles que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, tá bom? Ó, eu senti um número menor, pelo menos até agora. Estamos em 39. Vocês sabem de alguém que efetivamente não vai participar hoje? Ou não? Se vocês souberem de alguém, me digam. Caso contrário, eu vou tocar o barco aqui. Vamos começar nossa aulinha, vamos começar um tema novo, tá certo? Então, queridos, antes de nós efetivamente começarmos, tá? Eu vou fazer uma afirmação para vocês, tá bom? Vou explicar mais ou menos como vai funcionar os próximos passos, até para que vocês não fiquem perdidos, certo? Veja bem, queridos e queridos, eu vou colocar listas de exercício sobre independência das 13 colônias, em ordem, né? Iluminismo, independência das 13 colônias e a Revolução Industrial. Eu vou colocar, portanto, 3 listas de exercício para vocês lá no Classroom, tá certo? Essas listas já estão gabaritadas, tá bom? Então é para você fazer no intuito de treinar. Por quê? Porque nós estamos acumulando muito conteúdo e a gente não sabe quando que vai ter a avaliação. Não sabemos nem como que essa avaliação vai acontecer. Claro que a escola já está resolvendo isso, fiquem tranquilos. Mas por enquanto a gente ainda não tem um encaminhamento claro, mesmo porque, galera, isso tudo é muito novo. Eu sou professor de história, então, claro, vocês sabem disso. A gente se preocupa em olhar para o passado para aprender com ele. Mas qual que é a referência que a gente tem? Isso que está acontecendo no mundo hoje nunca aconteceu. Ai, Vitor, mas e a gripe espanhola? Foi há 100 anos e as coisas eram completamente diferentes. O que significa que a gente não tem referência. Entendem? Beleza? Então estamos tentando entender como tudo isso vai acontecer. Por isso que eu vou colocar para vocês essas listas para que vocês treinem, tá bom? E aí fica a dica, né? Faz quem quiser. É claro, eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Beleza? Uma vez que vocês já sabem disso, eu vou entrar aqui, galera, em um assunto novo, tá bom? E esse assunto novo, ele é bem convidativo, ele é bem interessante, ele é emocionante, ele é violento e ele é longo, tá bom? Ele é bem longo. Então eu espero que vocês
estejam interessados e consigam compreender como se processou efetivamente a nossa famosíssima tchan, 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 Revolução Francesa, tá? É isso que nós vamos começar hoje. Meus lindos e minhas lindas, antes de mais nada, eu peço que vocês procurem a Marseillaise. O que é a Marseillaise? A La Marseillaise é o hino da França, tá bom? Que é considerado o hino mais bonito de todas as nações. É o hino mais bonito de toda a história, inclusive. Eu não sei quando que essa eleição foi feita, mas acredito ou não, o Brasil ocupa o segundo lugar, né? A Marseillaise seria considerada o primeiro lugar, o hino mais bonito de todos. E ela nada mais é do que um cântico de exaltação à Revolução Francesa. Percebam que existem trechos como a bandeira sangrenta está erguida, a bandeira ensanguentada está erguida. As armas, cidadãos, vamos formar os nossos batalhões, vamos marchar, que um sangue impuro banhe os nossos campos. Meus amores, isso nada mais é do que uma exaltação à guerra, né? Do que uma exaltação a essa busca por uma revolução de forma violenta. Tá bom? Beleza? Então, bora conhecer a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade? Bora? Meus lindos e minhas lindas, vou colocar aqui para vocês algumas informações iniciais, tá? Antes de mais nada, é fundamental que vocês compreendam a Revolução Francesa no curso da História em relação a tudo aquilo que nós estávamos vendo nas cenas dos capítulos anteriores, tá bom? Algumas coisas foram mostradas para vocês ainda em forma presencial, #saudades, e outras foram mostradas já como aula gravada ou de repente aqui nas nossas aulas ao vivo. Tá certo? Beleza? Vamos lembrar que eu estou falando do século XVIII, tá bom? E o século XVIII ele é chamado século das luzes. Por que século das luzes, galera? Porque existe essa condição de nós efetivamente tirarmos o homem das trevas. E como que nós tiraríamos o homem das trevas? Levando ele para um espaço, né, muito, muito, muito mais focado nas ciências, na razão. Tá bom? Quem dá início a essa busca por um momento de luz é um movimento chamado Iluminismo. E eu muitas vezes falei para vocês que o Iluminismo era um movimento filosófico, encabeçado pela classe burguesa, tá? A burguesia era a protagonista, mas o Iluminismo era um movimento filosófico, tá bom? Enquanto movimento filosófico que era, veja bem, ele foi colocado em prática posteriormente, certo? E basicamente, quem colocou o Iluminismo em prática? Quando que ele foi colocado em prática? Na independência das 13 colônias, que nós vimos agora há pouco, e vamos começar a ver agora a Revolução Francesa, certo? Beleza? No meio disso tudo, tivemos a Revolução Industrial, que vem para alterar completamente as características econômicas. A independência das 13 colônias e a Revolução Francesa, elas se inserem no sentido de trazer mudanças na esfera política. Então, muita coisa política vai mudar a partir daqui. Beleza? Tranquilos? Problemas, meus lindos e minhas lindas? Eu espero que não. Qualquer coisa, abra o microfone, tá? Converse comigo. Estou com saudade de vocês, estou sentindo falta do nosso convívio. Então eu gosto quando vocês falam comigo. Ou, se você estiver mais tímido, escreva para mim no chat, tá? Beleza? A França é o principal país quando a gente pensa em reis absolutistas. Se você focar no absolutismo, galera, você vai encontrar os principais exemplos na França. O exemplo mais famoso é o Luís XIV, né? Chamado de Rei Sol. O Estado sou eu, tá bom? Então a gente tem essa leitura do quão naturalmente poderosos, do quão absolutistas eram os reis franceses. Isso vem desde o século XV, século XVI, tá certo? Estamos no século XVIII.
juntamente com o absolutismo dos Bourbons, vem o seu irmão mercantilismo. E o mercantilismo, meus amores, para quem não se lembra do finalzinho do ano passado, foi basicamente uma das nossas últimas matérias, né? O mercantilismo, ele limita a burguesia. A burguesia, ela deseja liberdade econômica, tá bom? Tranquilos? Esse mercantilismo, portanto, ele serve como um obstáculo para o crescimento da burguesia. E, meus queridos e minhas queridas, a França também funciona através dessa sociedade de classes. E eu vou mostrar aqui como que essa pirâmide efetivamente funcionava, tá bom? As classes eram chamadas, no caso da França, de estados. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que está dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Vitor, Oi. quando você falou do absolutismo, que você deu o exemplo daquele rei, ele foi apenas um exemplo que você citou, ou ele tem, tipo, principal importância nesse contexto? O Luís XIV, você diz? Isso. É a Marília que está falando comigo? É. Olha, eu estou bom em reconhecer vozes, hein? O Luís XVI não é o rei da França no momento da Revolução. No momento da Revolução, o rei da França é o Luís XIV, que foi o que eu falei, não é o rei da França no momento da Revolução, é o Luís XVI, neto do Luís XIV, tá? Mas o Luís XIV ele deve ser considerado o principal porque ele foi o autor dessa frase, o Estado sou eu. O que significa o Estado sou eu? Ó, eu mando aqui em tudo e ponto final, tá? Não existe lei. Quem manda sou eu, o Estado sou eu. Tá? Por isso que ele geralmente é utilizado como grande exemplo para quando a gente fala do absolutismo. Mas aqui no caso da Revolução Francesa, o rei é o Luís XVI, tá? Neto do Luís XIV. Eu vou citar ele bastante ainda ao longo da nossa aula e das próximas aulas também. Certo? Obrigada. Beleza? Meus queridos, como eu estava dizendo, a sociedade francesa era dividida em classes. E cada uma dessas classes é chamada de estados. Por isso, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Vocês estão acostumados com as minhas pirâmides, né? Geralmente, sempre que a gente vai entrar no estudo de uma sociedade diferente, eu coloco ali a nossa pirâmide, tá bom? Por que pirâmide, meus lindos? Porque, claro, os grupos superiores, eles têm menor quantidade do que os grupos inferiores, tá certo? Por isso vai crescendo nesse sentido. Tá bom? A sociedade é desigual. Os mais poderosos são poucos e os menos poderosos são muitos, certo? O primeiro estado é formado pelo clero, tá? Queridos e queridas, gostaria que vocês entendessem que o clero se divide. Ele se divide em alto clero, que seriam cargos importantes dentro da igreja, cardeais, bispos, tá? E baixo clero. O baixo clero tem a galera mais ralé, padres, monges, aqueles que têm uma vida distante. De qualquer forma, eles são beneficiados. Eles quem? Eles, clero, são beneficiados. E daqui a pouco eu mostro para vocês quais são os benefícios, certo? Por que daqui a pouco? Porque o segundo estado, que é a nobreza, também recebe os mesmos benefícios, tá bom? Beleza, eu também vou dividir a nobreza em subgrupos. Vamos rapidinho, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender, todos vocês vão entender. A nobreza é dividida em nobreza de sangue, tá? Ô Vitor, o que é essa nobreza de sangue? É filho de nobre com nobre. Eu sempre uso o exemplo do pedigree do cachorro, tá? O que é um cachorro que tem pedigree? É aquele cachorro que veio de uma junção pura, né? Cachorro que não tem cruzamento de raça. Claro que a gente não deve usar a raça para se referir ao ser humano, mas eu entendo que vocês com certeza vão conseguir compreender dessa forma. Então é quando um nobre se casa com um nobre, tá? E dali nasce uma pessoa pura, vamos dizer assim. Esses seriam os nobres de sangue. Existem nobres que basicamente trabalham para esses nobres de sangue dentro dos palácios. E essa nobreza é chamada de palaciana,
por razões óbvias, porque eles têm essa vida dentro dos seus respectivos palácios. E, finalmente, o último grupo da nobreza é chamado de nobreza de toga. Tá? O que é uma toga? É um título comprado. São burgueses que têm muito dinheiro, mas o que eles não têm? Eles não têm prestígio, eles não têm reconhecimento social, eles não têm poder. Então, o que o burguês quer? O burguês quer prestígio, o burguês quer poder político, o burguês quer reconhecimento. Então, o que ele fazia? Comprava o cargo, comprava o título. Agora eu virei um conde, que é um título de nobreza. Agora eu virei um duque, que é um título de nobreza, tá? Mas ele não deixa de ser burguês. Por quê? Porque ele não nasceu nobre. Meus amores, o que significa que por mais que ele agora tivesse se tornado um nobre, tá? Ele fatalmente continuaria sendo visto como um burguês. Tá bom? Beleza? Vou fazer uma comparação muito boba, mas eu espero que vocês consigam me entender. Todo mundo está assistindo a reprise da novela das 9, A Fina Estampa, né? A gente não tem nada para fazer, né, galera? Não pode sair de casa, então eu imagino que talvez vocês estejam assistindo. E nós vamos perceber ali que uma mulher humilde, uma trabalhadora, ganhou na loteria. O que acontece? Ela nunca vai ser vista como rica. Inclusive, a arquirrival dela na novela continua dizendo que ela é pobre, blá, 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 porque ela tem uma origem diferente, tá? Os burgueses que compravam título de nobreza, eles não seriam vistos como ricos. Então, tudo tem a ver aqui, com o reconhecimento, como as pessoas vão te ver, certo? Beleza? Tranquilos? Meus lindos e minhas lindas, vamos conhecer o nosso último estado para que eu possa falar de todos os benefícios que os dois primeiros estados recebem. Tá bom? O terceiro estado, ele é uma bagunça, tem de tudo aqui, tá? Tem a burguesia que era dividida em alta, média e baixa, e fica fácil de vocês entenderem. Alta burguesia, os mais ricos, média burguesia, os mais ou menos ricos, e baixa burguesia, os menos ricos, tá? Tem camponeses, tem artesãos e tem a ralé. Gente, essa galera aqui, a galera mais pobre, eles são paupérrimos, muito pobres, tá bom? São chamados sans-culottes. E aqui fica a pergunta para vocês, o que é isso, sans-culotte? Sans significa sem, então é o sem-culotte. O que é o culotte? Gente, o culotte era uma calça, uma espécie de uma cueca, utilizada pelos nobres franceses, tá? Uma cueca muito feia, diga-se de passagem. Já te respondo, Bia. Só terminar de falar aqui dos sans-culottes, tá? Os sans-culottes, gente, eles eram considerados aqueles que não têm cueca. Como assim? Que cueca era essa que é o culotte, né? É uma cueca branca, ela é larga, assim, na altura da coxa, ela é mais larga e ela vai mais ou menos até o início da canela. É um negócio muito feio. Depois vocês procurem, tá? As pessoas podem chamá-las de ceroulas também. Depois vocês procurem lá. Só que ela é um símbolo de riqueza. Se você usa essa cueca, esse culotte, você é nobre, você é rico, você é poderoso. E os sans-culottes, eles não tinham a menor condição de usar essa roupa. E aí, professor, eles usavam o quê? Olha que loucura, olha o plot twist, gente. Eles usavam calça jeans. Calça jeans que ficou extremamente popular depois da Revolução Francesa. Tá bom? Beleza? A alta burguesia pertence ao grupo da nobreza de toga? Alguns, tá? Estou lendo a pergunta porque ela pode ser uma dúvida de todos. Quem comprava os cargos se tornava nobre de toga. Quem não comprava o título continuava sendo alto burguês. Tá certo? Beleza? Tranquilos? Queridos e queridas, basicamente, primeiro e segundo estado representam 3% da população francesa.
e os outros 97% se encontram aqui, no terceiro estado, tá? E, gente, primeiro e o segundo estado, eles recebem uma série de benefícios. Uma série de benefícios, tá bom? Eles recebem terras, recebem por pensões do estado, tá? Como se o estado desse uma mesadinha para essa galera, tá bom? Eles recebem cargos administrativos, ou seja, eles ajudam o rei a governar. Eles têm tribunais especiais, e significa que quando eles efetivamente cometem um crime, são julgados de maneira diferente. E a parte mais importante, primeiro e segundo estado, clero e nobreza praticamente não pagam impostos, tá? Eu vou falar 3 vezes, essa é a segunda. Clero e nobreza praticamente não pagam impostos. Terceira e última vez para que vocês não esqueçam. Clero e nobreza praticamente não pagam impostos, tá bom? O que significa, meus amores, que eles são basicamente sustentados pelo terceiro estado, certo? E essas duas charges que eu trago para vocês a partir de agora, elas representam isso, tá? E dou o spoiler já, são charges cobradas em vestibulares, tá? A última vez caiu na segunda fase da Unesp, lá no ano de 2014, e são charges que possivelmente eu coloque numa avaliação, numa prova, num trabalho. Percebam, olha só, tem um camaradinho aqui, ó, sendo o sustento dos demais grupos, né? E aqui nós temos nobreza, clero, tá? Essa outra charge fica mais clara para nós, mais uma vez. Terceiro estado sendo o suporte para clero e nobreza. E aí você pergunta assim, professor, como assim o terceiro estado era o suporte? O terceiro estado era o que menos recebia, era o que mais trabalhava, tá bom? Era aquele que pagava impostos e basicamente sustentava, tá? Os outros 2 grupos. Mas, professor, e o Vitor. rei? Oi, quem quer falar comigo? Alguém quer falar? Letícia. Oi. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Como o primeiro estado e o segundo estado eram o que mais tinha condição financeira e, tipo, o estado não, tipo, faziam eles não pagarem impostos, então os impostos acabavam sendo mais caros para o terceiro estado. Com certeza, exatamente, Leila. Mas o estado fazia isso para quê? Para, tipo, puxar saco? Sim, porque clero e nobreza têm privilégios, né? A nobreza tem privilégios de nascimento. Nasceu nobre, você vai ser privilegiado, tá? O clero tem privilégio por conta da posição de prestígio que a Igreja Católica ainda ocupava, certo? É basicamente isso. Você usou a expressão para puxar saco, para garantir que esses grupos se mantenham privilegiados. Sim, exatamente, tá? Queridos, vamos falar um pouquinho do rei? Vamos conhecer? Ele tinha que estar aqui, ó, no pontinho mais acima. Se um membro do clero for pobre, ele recebe privilégios. O baixo clero não tinha o mesmo prestígio, vamos dizer assim, tá? Ele não era visto como uma pessoa importante, aquela coisa tal. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele também não tinha que pagar imposto, também não tinha que contribuir, tal como acontecia com o terceiro estado, tá? Beleza? Então, o cara do baixo clero, ele recebia os privilégios, mas ele não era visto da mesma forma que o alto clero era visto. Tá bom? Tranquilos? Para entender o rei, galerinha, eu deveria colocá-lo aqui, tá? O rei Luís XVI, absolutista, ele está no topo da pirâmide. E esse rei Luís XVI, meus amores, ele casou, se eu não me engano, ele casou com mais ou menos 32, 33 anos com a Maria Antonieta. E a Maria Antonieta, na época do casamento, tinha 13 ou 14. Era normal, tá, que reis e rainhas se casassem com idades tão distintas assim, certo? A mulher estava pronta para casar, eu já comentei isso com vocês,
mas caso não estejam lembrados, a mulher estava pronta para casar quando ela menstruava, porque significava o quê? Que a partir dali ela poderia ter filhos. E se ela já pode ter filho, ela pode se casar, tá bom? Mas já haviam se passado alguns anos de matrimônio e o Luís XVI não conseguia engravidar a Maria Antonieta. Não conseguia. E aí, galera, começou a rolar uma fofoquinha, né? Os franceses começaram com a fofoquinha de que o Luís XVI era frouxo, tá? Falou, não, esse rei não pode ser rei nosso, não. Ele não consegue nem engravidar a esposa dele. Então ele tinha essa fama, a fama de ser banana, a fama de ser frouxo, justamente porque ele não conseguia engravidar a própria esposa. Esse era o rei Luís XVI. Esse é o rei que vai ter que enfrentar todo o problema da revolução. Tá bom? Vamos. Essas charges vocês já viram. Vamos entender mais ou menos como que a revolução se processou? Vamos. Queridos e queridas, estou tocando o barco aqui. Espera aí, deixa eu me organizar melhor. Rapidinho. Pessoal, nenhum problema até aqui? Tranquilos? Desculpem, meu celular vibrou aqui ao lado. Eu me desconcentrei. Nenhum problema até aqui? Tranquilos? Então bora. Vou continuar daqui mesmo. Meus amores, veja bem. A França... Nossa, eu não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez. A França ela vai viver anos de muito sufoco. Muito sufoco. Tá? Esses anos de muito sufoco, meus amores, eles são anteriores e basicamente simultâneos à Revolução Francesa, certo? O que significa, portanto, que a gente tem que entender mais ou menos como era esse contexto, tá? Para que nós pudéssemos entender também como que a Revolução Francesa vai se processar, tá bom? E é fundamental que vocês reconheçam qual o princípio aqui? O princípio da desigualdade. Estamos falando de grupos que recebem privilégios e grupos que não têm nenhum privilégio, tá bom? Não coincidentemente, a gente consegue olhar para essas charges e ter uma ideia do que acontecia, certo? Belezura? Tranquilos? Queridos e queridas, eu acho que não existe nada mais revoltante, não é, do que a ideia de privilégio. Por quê? Porque o privilégio ele passa para nós a sensação de total injustiça. Alguns grupos são injustiçados, que foi a pergunta mais ou menos feita por você, Letícia. A ideia de que existe uma injustiça, e essa injustiça ela é muito complicada de lidar. A gente não sabe lidar com injustiças, tá bom? E como desgraça pouco é bobagem, a França vai viver momentos de muita dificuldade, levando em consideração a crise que se acentua no ano anterior e nos anos, melhor dizendo, nos anos anteriores ao início da Revolução, certo? Antes de nós darmos o próximo passo, eu preciso comentar com vocês algumas coisinhas que a gente já estudou. Para que vocês consigam compreender o curso da história que nós estamos traçando aqui. Certo? Quais coisinhas que a gente precisa conhecer? Primeiro, o fato da França ter entrado em 2 guerras muito recentemente. E vocês já ouviram falar dessas 2 guerras. Como assim, professor? Nós já ouvimos falar? Sim, vocês já ouviram falar. E é por isso que eu estou aqui para lembrá-los dessas 2 guerras. Certo? Quais são essas 2 guerras? Meus lindos e minhas lindas. A primeira delas é a chamada Guerra dos 7 Anos. Se você voltar lá na aula de independência dos Estados Unidos, de independência das 13 colônias, vocês vão perceber que eu falei dessa Guerra dos 7 Anos. Foi uma guerra entre França e Inglaterra. Tá? Tiveram outros países participantes, mas basicamente foi uma guerra entre França e Inglaterra.
tá bom? Essa guerra foi pensando no quê, meus queridos e minhas queridas? Em controlar algumas terras, tá? No Canadá e nas Índias. E quem venceu essa guerra? Quem venceu essa guerra foi a Inglaterra, tá bom? Com a derrota, a França, ela se aprofundou em uma crise econômica. Isso foi durante, para quem está perdido, isso foi durante o reinado do rei Luís XV. Quer dizer, foi um pouquinho antes do Luís XVI assumir o trono. Tá certo? Beleza? Gente, uma guerra, ela resulta em muitos gastos. Muitos gastos, tá? Então, por mais que você tenha vencido ou perdido e afins, eu costumo dizer que em uma guerra não existem vencedores. Porque são muitas despesas, tá bom? Volta lá na aula de independência das 13 colônias, essa aula foi gravada para vocês, certo? Essa aula tá lá no Classroom, só você procurar caso tenha alguma dúvida. O fato é que a França ficou pistola, né? Ela ficou com muita raiva por ter perdido essa guerra. Quando as 13 colônias se uniram e começaram a lutar com a Inglaterra, o que aconteceu? A França foi ajudar. Então a França entra na guerra de independência dos Estados Unidos. Por isso que eu disse que ela havia participado de 2 guerras, muito recentemente. Tá bom? E com essa guerra de independência dos Estados Unidos, tá? Nós vamos ter uma vitória francesa. Oh, que beleza, olha só, coisa linda, certo? Mas, contudo, entretanto, todavia, a crise econômica se torna ainda pior. Ela se torna ainda pior, tá bom? Por quê? Vou repetir. Porque participar de uma guerra resulta em muitos gastos. No caso da Guerra de Independência dos Estados Unidos, já estávamos falando do rei Luís XVI, tá bom? Participar de uma guerra resulta em muitos gastos, meus amores. A França não vinha bem e ela decidiu participar dessa guerra, o que significa, portanto, tá, que a crise econômica se aprofundou. Certo? Beleza? Vitor, Oi. quando a gente estuda a história da processo de independência das 13 colônias, quando os Estados Unidos eles conseguem a independência, mas a Inglaterra não reconhece. A Inglaterra vai reconhecer mais tarde, quando a França dá o território do Canadá, certo? Sim, perfeito. Exatamente então, isso. Se a França já tinha dado um território, por que a Inglaterra ainda estava tipo ainda estava brigando, ainda estava em guerra? Peraí, vamos lá. A guerra começa, a guerra da independência dos Estados Unidos. Já te respondo, viu, Léo? Você escreveu no chat aqui. A guerra da independência dos Estados Unidos, ela começa em 1776, tá? E ela termina em 1781. Basicamente foram 5 anos de guerra, tá? E a França reconhece em 1783, lá com os acordos de Paris. Quando essa guerra termina, a França, ela toma de volta alguns territórios que havia perdido para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Tá bom? Agora, por que a Inglaterra lutou tanto? Por que ela resistiu? Por que ela não queria entregar as suas colônias? Porque isso significaria o quê? Isso significaria, naturalmente, perder territórios que poderiam ser muito lucrativos no futuro, que poderiam ajudar a Inglaterra durante a Revolução Industrial que ela já estava vivendo. Então, assim, você se desfazer das colônias é algo muito complicado. Por mais que a Inglaterra já tivesse vencido a Guerra dos 7 Anos e já tivesse tomado territórios franceses, ela quer acumular, né? Ela não quer pegar um e dar outro. Ela quer pegar um e manter o que ela já tem. Então, vamos pegar o território do Canadá, né, que é da França, que era parte dele da França, né? Vamos pegar o território que parte da França e vamos manter as nossas colônias. Então, não foi muito legal, assim, pegar e perder, tá bom? Por isso que houve essa diferenciação, certo? Agora, Obrigada. respondendo aqui ao Léo, né? Como que a Inglaterra estava no meio disso? A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, tá bom? Beleza? Gente, pera aí, deixa eu encostar a porta aqui rapidinho.
Voltei. Pronto, estou aqui de novo. A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial. E enquanto passava pela Revolução Industrial, ela vinha se tornando mais rica, né? Mais importante, mais desenvolvida economicamente. Lá na frente, daqui a pouco, próximas aulas, França e Inglaterra, inclusive, vão entrar em rota de colisão. Elas vão brigar, sobretudo por conta daquilo que o Napoleão Bonaparte decidiu. Acho que você, inclusive, tinha feito essa pergunta, não me lembro, né? E eu falei, calma que a gente vai chegar lá. Então, a França está passando pela Revolução Francesa, que é uma revolução do ponto de vista político, e a Inglaterra já veio passando pela Revolução Industrial. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Meus lindos e minhas lindas, faltam aí mais ou menos 3 minutos, né? Para a nossa aula acabar. Então, essa primeira parte, ela é uma parte realmente demorada. Daqui para frente as coisas vão desandar. A gente vai conseguir andar um pouquinho mais rápido com a Revolução Francesa. Mas apresentar para vocês os grupos e como esses grupos se organizavam é algo que dá um certo trabalho. Então eu vou repetir algumas coisinhas. Vamos fazer uma leitura do cenário? Primeiro eu falo do ponto de vista internacional, que é mais ou menos tudo isso que eu venho discutindo agora. Depois eu falo do ponto de vista nacional, para a gente amarrar a nossa aula. Certo? Beleza? Queridos, internacionalmente falando, vamos dizer assim, qual é o contexto que a gente vive? A gente vive uma Inglaterra crescendo muito. E por que a Inglaterra está crescendo tanto assim? Porque ela foi pioneira na Revolução Industrial. O que é ter sido a pioneira? Ela foi a primeira. Então nós temos uma Inglaterra cada vez mais poderosa, uma Inglaterra cada vez mais rica. Certo? Beleza? Tranquilos? Nós temos as 13 colônias que já se tornaram independentes e que serviram de exemplo para a Revolução Francesa. Porque a independência das 13 colônias não foi a primeira aplicação prática do iluminismo? Pois é, temos as 13 colônias que, naturalmente, portanto, se encontram independentes e servem de inspiração. Tá bom? E como que está a França nessa história inteira? A França está, vou resumir para vocês, de uma maneira muito simples, a França está uma desgraça. Por quê? Porque o rei tem fama de banana, porque existe uma sociedade, como eu coloquei aqui, ó, completamente desigual, uma sociedade repleta de privilégios, uma sociedade, portanto, que gera uma sede de justiça muito grande, porque é uma sociedade injusta, tá? E nós temos um país empobrecido. Queridos e queridas, por que a França se encontra tão pobre assim? Por conta das constantes participações em guerras. Participações que são verdadeiros fiascos. Então a França ela se encontra muito empobrecida por conta de toda essa condição de, naturalmente, envolvimentos em guerras que são fiascos, tá? E por conta dessa distribuição desigual da sociedade. Tá bom? Beleza? Falta 1 minuto e 20 aí para nós terminarmos. Então, meus amores, eu vou falar para vocês que as listas de exercício vão ser colocadas lá. Vou repetir. Por favor, façam sem preocupação, mas façam, tá? Isso vai ajudá-los no futuro. E, queridos, esses slides vão estar disponíveis para vocês hoje também. Claro que a gente só falou das primeiras partes, mas eles já vão estar lá. Tá bom? Gente, escreve aí para mim no chat rapidinho, né? Pipoca doce ou pipoca salgada? Qual que é a preferência de vocês? Já está chegando aqui, ambos, doce, salgado, as duas. Gente, meu tempo vai acabar. Então, ó, obrigado pela atenção. Estou com muita saudade de vocês. Espero que em breve nós estejamos juntos de novo. Tá bom? Eu prefiro pipoca doce. Nossa, coisa maravilhosa. Gente, obrigado, tá? Beijo na bunda. Se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem. Em breve a gente tá junto de novo. Tá bom? Beijo na bunda, queridos.